Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto Ferraz. Eu quero convidar você a nós meditarmos na palavra do Senhor nesses próximos minutos. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Uma palavra de Deus para você que é pai e para você que é mãe. Eu quero trazer um tema hoje aqui, eu estou na minha casa, você é muito bem-vindo aqui ao meu lar. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero conversar com você que já tem filhos e você mesmo que não tem filhos. Eu tenho certeza que um dia você vai ter essa experiência, sejam filhos biológicos ou de criação. O tema da minha palavra é filhos que não andam no caminho do Senhor. Está lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 até o versículo 5. Abra comigo a palavra de Deus, lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8, versículo 1 até o versículo de número 5, diz assim: Quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Então, todos os anciãos de Israel se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: Veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versos de 1 a 5. Vamos orar. Pai, fala conosco através da sua palavra nesse instante. Usa a minha vida e que essa pessoa que está me assistindo agora seja abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Gilberto Ferraz, eu sou o pastor da Igreja Presbiteriana Independente aqui na cidade de Cacilândia, no Mato Grosso do Sul. Sou pastor há mais de 15 anos, ordenado, e sou pregador do Evangelho desde 2000, líder de célula desde 2000 e prego o Evangelho desde 97. Então são mais de 20 anos aí já servindo a Deus, em tempo parcial, integral, como voluntário, depois como ministro de uma igreja. E eu quero falar sobre algo muito importante a muitos de nós, sobre os nossos filhos. E o tema, como eu já disse, filhos que não andam nos caminhos do Senhor. Na verdade, é um grande desafio ter filhos. Aqui na nossa igreja nós temos uma reunião de oração, chamada Reunião de Oração pelos Filhos, em que nós temos um livro que nós oramos todos os dias pelos nossos filhos. Você pode participar uma vez por mês, sempre a última sexta-feira, 6h30 da manhã, horário de Brasília. Qualquer pessoa pode participar, de qualquer religião, de qualquer cidade. Nós estamos aqui orando por filhos, porque nós temos que sempre nos preocupar com a próxima geração. É um desafio orar pelos filhos, porque os filhos são herança do Senhor. O Salmo 127 diz que eles são como flechas nas mãos do guerreiro. São flechas que levam adiante o nosso legado, a nossa vida. Então é muito importante nós cuidarmos bem dos nossos filhos. Na verdade, muitos pais se preocupam com a sua carreira e com a carreira dos filhos. Muitos pais se preocupam com o seu carro, com a sua casa, com o dinheiro, se preocupam com a beleza, com tratamentos estéticos, não sou contra nenhuma dessas coisas. Mas muitos pais se esquecem dos seus filhos, e especialmente a vida espiritual, especialmente a vida com Deus. Nós temos que tomar uma decisão de orar pelos nossos filhos, de dar exemplo aos nossos filhos. Nós temos que influenciar a vida deles, no tempo da internet, no tempo que nós temos youtubers, influencers digitais. Eu creio que não é o Felipe Neto que tem que influenciar o seu filho, não é o cantor sertanejo Gustavo Lima, o embaixador que tem que influenciar o seu filho e a sua filha, mas é você, pai, é você, mãe. Você precisa fazer diferença na vida do seu filho e da sua filha. No texto bíblico que eu li para você agora,
nós encontramos a história de um sacerdote, de um profeta chamado Samuel. Ele foi muito importante na vida de um rei chamado Davi, mas infelizmente ele não conseguiu ser importante na vida dos seus próprios filhos. Samuel nesse texto já está velho, mas Samuel é filho de Ana, filho de Eucana. Ana não podia gerar filhos, mas quando ela estava lá no templo orando a Deus, pedindo um filho, ela disse que se Deus lhe desse um filho, ela dedicaria esse filho ao Senhor. E foi isso que fez. Quando Samuel desmamou, ficou grandinho, levou o seu filho ao santuário para ser um sacerdote, criado pelo sacerdote Eli. E assim foi a vida de Samuel, servindo a Deus, pregando ao povo de Deus, ao povo de Israel do Antigo Testamento, e sendo o mentor do rei Davi, que escreveu os salmos da Bíblia, que nós tanto amamos e tanto gostamos. E é interessante, queridos, que quando a gente lê essa história, muita coisa vem ao nosso coração. Quando a gente se depara com essa passagem da Bíblia, nós vemos Samuel já na sua velhice. Nós descobrimos que os seus filhos não andavam com Deus. E aí acende a luz amarela. Aí vem a minha preocupação com você também. Porque se isso aconteceu com Samuel, pode acontecer com qualquer um. Por isso o tema da minha palavra, filhos que não andam nos caminhos do Senhor. E esse tema vai me fazer afirmar 3 coisas a vocês que eu encontrei no texto bíblico. Eu descobri que quando filhos não andam no caminho do Senhor, e por que eles não andam? Então, por que eles não andam? E quando não andam, o que acontece? Primeiro, filhos não andam nos caminhos do Senhor quando carregam apenas os valores da religião. E religião é uma coisa que todo mundo tem. Seja você católico, seja você evangélico como eu, seja você um cristão, todo mundo tem religião. Mesmo quem é ateu, a sua religião é não acreditar. É a sua convicção, é a sua vida. Interessante que quando Samuel ficou velho, ele constituiu os seus filhos juízes sobre Israel. Ele colocou os seus filhos para fazer o que ele fazia, para continuar o seu legado. Só que tinha um problema, o seu primogênito Joel, olha o que diz o texto, quando Samuel ficou velho, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito se chamava Joel e o segundo se chamava Abias. Eles foram juízes em Berseba. Veja só, nesse texto fica claro, e depois os versículos seguintes, que a capa da religião aceita qualquer coisa. A capa da religião, tudo é válido na religiosidade. Pessoas religiosas reproduzem bem a sua religiosidade. Elas não vivem aquilo, elas não têm frutos para a vida eterna, elas não estabelecem o reino de Deus, mas elas reproduzem a religião. Os dogmas, os ritos, as rezas, elas reproduzem a cultura religiosa. E a prova é que todos sabem rezar o Pai Nosso, por exemplo. Qualquer pessoa sabe rezar o Pai Nosso. Mas escute o que eu vou te falar. A maioria não sabe orar, não sabe falar com Deus, não consegue orar 5 minutos, não consegue buscar a presença do Deus Altíssimo. A maioria das pessoas sabem cantar louvores das igrejas. É só você puxar um cântico, um louvor, mas poucos sabem adorar a Deus de verdade. Porque é fácil reproduzir a religião, é fácil reproduzir os dogmas. Tem um filme que eu gosto muito, muito antigo, por sinal, Auto da Compadecida. Esse filme brasileiro, muito engraçado, por sinal, conta a história de um homem chamado Curió, lá no Nordeste, muito engraçado. Não concordo com tudo que ele fazia, mas é uma história muito engraçada. Ele chega no padre para enterrar o seu cachorro. Ele diz: padre, faz o velório do meu cachorro, a missa dele, porque eu gostava muito dele. E aí o padre disse: você tá louco, rapaz, é um cachorro, eu não posso fazer o velório dele. E aí o Curió, ele tira um dinheiro imenso assim do bolso, diz: poxa, que pena, mas o meu cachorro ia fazer uma doação para o senhor, porque é um cachorro muito especial. Aí o padre diz, então, nada contra os padres, né? Tem vários amigos que são padres. É uma história, a história do filme. Podia ser um pastor. Então o padre diz assim: poxa, mas por que você não me falou que o seu cachorro era cristão e aceitou fazer o velório do cachorro? A religião aceita tudo. A religião evangélica, católica, espírita. A religião aceita qualquer coisa. E é fácil ser religioso.
Os filhos de Samuel se tornaram juízes, porque eles apenas assumiram uma função, eles não andavam no caminho de Deus. Eles não andavam com o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não tinham um compromisso verdadeiro com o Senhor. Eles não tinham a mesma vida espiritual do seu pai. O seu pai, Samuel, não percebeu que Joel e Abias, eles eram apenas religiosos, que eles apenas passaram pela religião, que ele apenas conseguiu passar religião, e talvez seja o perigo que você está correndo aí como pai, como mãe. Até agora você passou religião para o seu filho. Talvez o seu filho que já é casado, adulto, talvez o seu filho que já não mora com você, está te dando problema, porque ele só é religioso, ele só tem uma religião, ele não se converteu verdadeiramente. Você tem que orar pela conversão do seu filho e da sua filha, porque religião não salva ninguém, religião não muda a vida de ninguém. Então, filhos que não andam nos caminhos do Senhor é porque eles apenas têm a religião e não têm vida com Deus. Segundo, se inclinam por práticas erradas e danosas. A segunda lição que eu deixo para você é que filhos que não andam no caminho do Senhor, eles não andam ou não andarão, porque vão se inclinando para práticas erradas e danosas. Veja o que diz o texto em 1 Samuel capítulo 8. Porém os filhos de Samuel não andaram pelos caminhos dele. Ao contrário, inclinaram-se à avareza, aceitavam suborno e perverteram o direito. Quando filhos não andam nos caminhos de Deus, uma das primeiras coisas que acontecem é que eles começam a se inclinar para práticas erradas e danosas. Com certeza, se a gente voltasse no tempo, pudesse acompanhar a família de Samuel, nós íamos descobrir que na escola, o Joel e o Abias ficavam com as meninas, colavam na prova, escutavam músicas ditas seculares, músicas sem conteúdo algum, músicas que falam sobre sexo, violência, sobre morte, sobre traição. Com toda certeza, os filhos de Samuel roubavam, desobedeciam, tinham apreço pelos pecados, vícios, promiscuidade em namoro, noivado, casamento, adultério, fornicação, mentiras. É isso que aconteceu com esses dois. E sabe, a palavra que Deus me deu, que eu estou trazendo aqui, que eu estou gravando, para você assistir, para você meditar. Quando filhos não andam nos caminhos do Senhor, é isso que acontece. E pior ainda, não era o caso de Samuel, que Samuel era um homem de Deus, mas ele falhou, ele não percebeu o erro. Mas sabe, tem pais que levam os seus filhos para o pecado. Tem pai que leva o seu filho lá na balada, 11 horas da noite. Tem pais que permitem o namorado dormir na casa com a namorada. Tem pais que permitem os filhos andarem com aquele cara que usa drogas. Tem pais que permitem negócios errados na vida dos seus filhos. Tem pais que estão levando os seus filhos a se inclinarem, porque os filhos de Samuel se inclinaram à avareza, aceitaram o suborno e perverteram o direito. Então, na verdade, pais que acobertam o pecado vão ver os seus filhos longe do caminho do Senhor. Mães que acobertam o erro de filhas e de filhos vão ver os seus filhos longe dos caminhos do Senhor. Vão ver consequências terríveis, porque há um texto na Bíblia que eu tenho temor desse texto, que eu leio ele muitas vezes com meu coração pesado, não apenas por mim, mas por mim, pela minha esposa, pelas minhas filhas, por você, por todas as pessoas do planeta Terra, pelos mais de 7 bilhões de habitantes. Pessoas que se esqueceram do que está escrito lá na carta de Tiago, quando Tiago escreve assim: não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Gálatas 6, 7 a 8. Por que eu estou trazendo essa mensagem para você hoje aqui? Porque ainda há esperança para você. É possível você salvar a sua família. É possível você salvar os seus filhos. Seja ele criança, pré-adolescente, adolescente, jovem, adulto, idoso, não importa a idade do seu filho e da sua filha. É possível você salvar a próxima geração. É possível você evitar que os seus filhos se inclinem para o pecado, para as coisas erradas, que lhe custarão muito ao longo da vida.
Dizem que o pior cego é aquele que não quer enxergar, pessoal. Abra os olhos, perceba a rotina do seu filho, perceba o que ele anda assistindo, fazendo, vendo, com quem ele anda andando, o tipo de namoro que ele tem, de noivado que ele tem. Abra os olhos, pai. Abra os olhos, mãe. Veja os jogos do videogame que o seu filho anda jogando no computador, porque senão um dia, infelizmente, como eu já vi acontecer, você vai acordar e vai descobrir que seu filho é um maconheiro, que a sua filha está usando drogas, que a sua filha não é mais virgem, que o seu filho não é mais virgem. Você vai descobrir que o seu filho está metido em negócio errado, tem um mandato de prisão contra ele. Você vai descobrir que o seu filho está se separando da esposa, do marido. Está na hora da gente abrir o olho, pessoal. Deus criou o seu filho para andar nos caminhos de Deus, para andar com o Senhor, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, se você é pai, se você é mãe, se você tem um filho biológico de criação, que você possa tomar posição nessa pregação, nessa ministração que eu estou trazendo aqui. Veja que coisa impressionante. Quem criou Samuel foi Eli. E Eli também teve problemas com os filhos. Talvez o seu problema com seus filhos vem porque os seus pais não criaram você direito. Foi porque você não teve bons exemplos. Mas você tem um excelente exemplo que é Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é perfeito. Ele não tem pecados. Se você se basear em Cristo, você vai ter um excelente casamento, um excelente filho, uma excelente filha. Eu creio no que eu estou pregando aqui. Por isso, eu quero dar um exemplo bem prático da vida cotidiana. Já faz tempo que eu não viajo por causa da pandemia do coronavírus, que está estabelecida por esses dias, vai cair por terra em nome de Jesus. Estamos orando para que Deus quebre isso. Mas eu já peguei a estrada errada. Estava viajando para um local e peguei uma estrada errada. E de repente eu virei para a Vânia. Vânia, eu acho que eu peguei a estrada errada. Tem certeza, Gil? Sim, olha aí no mapa. Olha aí no Google Maps. Eu virei errado. E sabe o que eu fiz? Não, vamos seguir reto. Não. Quando eu percebi que eu estava errando, eu voltei para pegar a estrada certa. E nessa ministração, você precisa voltar. Você precisa corrigir a sua vida. Você precisa entender que você pode perder a coisa mais importante que você tem, que é o seu filho, que é a sua filha, que é prejudicar a vida dos seus netos, bisnetos, tataranetos, porque o seu filho e a sua filha não está no caminho de Deus. E se porventura ele não está mais, você vai orar para Deus alcançar, você vai lutar para Deus trazer de volta, você vai fazer a diferença, você vai se posicionar, você vai mudar a sua vida, você vai ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, comprometido de verdade, em nome de Jesus. Mas eu quero encerrar minha ministração. O tema de hoje é filhos que andam nos caminhos do Senhor. Filhos não andam nos caminhos do Senhor porque carregam apenas os valores da religião. Segundo, se inclinam por práticas erradas e danosas. Mas eu quero terminar a minha ministração aqui hoje. Filhos não andam nos caminhos do Senhor. E isso é um problema. Porque geralmente eles atrapalham a obra do Senhor. Olha o que diz o texto. Então todos os anciãos de Israel, 1 Samuel capítulo 8, se congregaram e foram falar com Samuel em Ramá. Eles disseram: veja, você está ficando velho e os seus filhos não andam pelos seus caminhos. Por isso, queremos agora que você nos constitua um rei para que nos governe como acontece em todas as nações. Uau! Os filhos de Samuel estavam atrapalhando a obra de Deus, a igreja, no caso o povo do Antigo Testamento, o povo de Israel. Na verdade, o povo de Israel tem uma peculiaridade que eu quero contar aqui para você. Eles eram governados por Deus. É diferente da Inglaterra, por exemplo, da Escócia, é diferente da Grã-Bretanha, que tem a Rainha Elizabeth II como rainha. É diferente do Brasil, que tem um presidente, o Jair Messias Bolsonaro. O governo de Israel era teocrático, não era democrático, não era uma monarquia, não era uma ditadura, era um governo teocrático. Como funcionava? Deus governava através de um profeta ou de um juiz. Deus era o governante. Só que por causa dos filhos de Samuel,
Joel e Abias não andarem com Deus. O povo de Israel não queria mais esse governo teocrático. Eles se revoltaram contra Deus, de modo errado. Deveriam continuar servindo a Deus, porque Deus ia tirar Joel, ia tirar o Abias, ia continuar governando sobre a vida deles. Mas a atitude dos filhos de Samuel levaram o povo de Israel a uma tragédia. Abrir mão do governo de Deus, abrir mão do reinado de Deus sobre a vida deles. Sabe, queridos, se você não cuidar da vida espiritual do seu filho e da sua filha, você que é evangélico, você que é católico, você que é de alguma igreja cristã, ortodoxa, pentecostal, neopentecostal, tradicional, se você não cuidar da vida espiritual do seu filho e da sua filha, você vai atrapalhar a obra de Deus. A obra de Deus terá reveses. A igreja que você congrega, ela vai esfriar, ela vai morrer com o passar dos anos. Não vai ter uma igreja daqui 20, 30, 40, 50, 100 anos. E se tiver, vai ser uma religião apenas, e não um movimento espiritual. É muito sério o que eu estou pregando aqui. Porque atrapalha em que sentido? O filho dá mau testemunho na sociedade. Tem muito filho de crente, de todas as igrejas, da minha e das demais, que dá mau testemunho na escola, na faculdade, no trabalho, na sociedade. Tem muito filho de crente que não leva a sério as coisas de Deus, que não tem santidade, não tem compromisso, que deixa a obra de Deus na mão. É muito sério o que eu estou pregando. Era isso que estava acontecendo com os filhos de Samuel. Samuel era um homem de Deus, exemplar, mas que estava falhando em mentorear os seus próprios filhos. E sabe qual é o problema disso? Filhos que não andam com Deus não são líderes da próxima geração. É provável que o seu filho, que não anda com Deus, a sua filha, passe em branco, não faça diferença alguma, seja mais um no meio da multidão. Mas se você quer que o seu filho, que a sua filha faça diferença na sociedade e na igreja, que você possa pegar na mão do seu filho e guiar a sua filha pelos caminhos de Deus. Por viverem no pecado, filhos estão matando a próxima geração, igrejas estão morrendo. Eu já vi isso com os meus olhos e eu não quero que isso aconteça com você, eu não quero que isso aconteça na sua igreja. Eu quero desafiar os pastores, desafiar você, um cristão, presbítero, diácono, você a rever o seu cristianismo, a rever a maneira que você viveu, a se voltar para Deus, a ser humilde. Se o seu filho, a sua filha não serve a Deus, reconheça que em alguma coisa você errou, que em alguma coisa você precisa voltar atrás, você precisa corrigir na sua vida e na vida dos seus filhos. Pai e mãe tem que ser guia dos filhos. Pai e mãe tem que pegar o filho pela mão, tem que dar bom testemunho, tem que ser exemplo, com palavras, com atitudes, com testemunho. Tem que conduzir a um real compromisso com Cristo, os levando a amarem o Senhor e a sua obra, a servirem a Deus com alegria, com compromisso, a serem fiéis. Então ore muito, peça a graça de Deus, tenha sabedoria, para que o seu filho e a sua filha não atrapalhem a obra, mas que eles sejam trabalhadores na obra de Deus, que eles sejam apaixonados por Jesus e pelas coisas do Senhor. Amém? Mas eu quero terminar concluindo. Eu disse para você nessa pregação, o tema de hoje, baseado em 1 Samuel capítulo 8, verso 1 a 5. Filhos que não andam nos caminhos do Senhor. Eles não andam porque carregam apenas os valores da religião. Você não pode passar só a religião que você tem. Passe vida com Deus. Mas você nunca vai conseguir passar vida com Deus se você não tiver vida com Deus. Segundo, eles não andam com Deus porque se inclinam por práticas erradas e danosas. E muitas vezes é porque o pai não quer enxergar ou porque o pai e a mãe estão permitindo coisas erradas na vida do filho. Corrija, exorte, dê um exemplo, não permita nada de errado fora da Bíblia dentro do seu lar. Mas em terceiro lugar eu disse, infelizmente, filhos que não andam com Deus atrapalham a obra do Senhor. Se o seu filho faz cara feia para ir na igreja, se o seu filho não gosta de orar, de ler a Bíblia, de participar dos cultos, da célula, das coisas do Senhor, infelizmente o seu filho já não está nos caminhos do Senhor. Mesmo que ele vá na marra para a igreja. É hora de voltar, pessoal.
É hora de sermos como Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E os seus filhos serviram ao Senhor. Aí, infelizmente, os filhos de Josué não conseguiram fazer o mesmo que Josué. Por isso eu concluo dizendo que filhos que andam nos caminhos do Senhor são bênção, mas filhos que não andam nos caminhos do Senhor são problema e dão problema para os pais. Dor de cabeça, fazem coisas erradas, queimam etapas na vida, se envolvem com coisas danosas, e eu não quero isso para a sua família. Eu vim aqui dizer a você que é tempo de você reavaliar a sua vida, é tempo de você reavaliar a sua família, é tempo de você reavaliar como você está criando os seus filhos, como você criou os seus filhos, e se seus filhos já são adultos, eu tenho filhas que são crianças ainda. Então dá tempo de eu salvar minhas filhas, dá tempo de eu não permitir que isso aconteça com a Manu, com a Rafa, com a Gabi, eu e a Vânia. Mas você, que já tem filhos adultos ou jovens, mesmo que eles já não estejam sob o teu controle, sob a tua autoridade, você precisa entender que de alguma forma você terá que mentorear e influenciá-los a se voltarem totalmente para Jesus Cristo. Então qual é o passo? Pastor Jubiano, eu respondo essa pergunta que eu fiz a mim mesmo. O passo é você orar, é você se voltar para Deus, é você olhar para o exemplo de Samuel e falar: ei, Samuel foi um homem de Deus, mas ele se esqueceu da sua casa, ele falhou com a sua família, e você não pode falhar. E Jesus está aqui para te ajudar. Jesus tem poder para te capacitar a ser um pai de Deus, uma mãe de Deus, a ser uma família de Deus. Se você precisar de ajuda, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Cacilândia. Toda a nossa liderança está à disposição. O conselho da igreja, nós temos uma igreja aqui na sede, na Rua Min José, nós temos aqui no centro, nós temos uma igreja na Rua Goiás, na Vila Pernambuco. Nós estamos disponíveis para servir você e a sua família. Se você é de outra igreja, de outra cidade, procure uma igreja na sua cidade, uma IPI na sua cidade. Procure uma igreja séria, que ensine a Bíblia, que os seus líderes vivem o Evangelho, porque a nossa família é o bem mais precioso depois da nossa salvação. Que Jesus te abençoe. Eu deixo essa palavra com amor, fé e esperança para você. Se você foi abençoado, se inscreva no meu canal, se torne o nosso amigo no Facebook da igreja, no meu Facebook, me siga aqui no YouTube, no Instagram, participa com a gente mesmo, ativa o sininho para que você receba as notificações quando tiver vídeos e transmissões ao vivo, e que você possa compartilhar essa mensagem para abençoar uma vida e uma família em nome de Jesus. Eu quero orar com você. Coloque a mão no seu coração. Pai de amor, abençoe quem assistiu essa mensagem agora. Abençoe essa família. Abençoe esse pai, essa mãe. Abençoe as famílias da igreja, as famílias da sociedade. Dê sabedoria aos pais para influenciarem seus filhos a andarem com o Senhor. E livre-os do mal. Perdoa quem falhou como pai e mãe. Perdoa filhos que estão longe de ti. Eu peço ao Senhor que alcance todos os filhos que estão afastados e desviados dos caminhos do Senhor. É o que eu te peço, abençoando quem está orando comigo agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Jesus te abençoe. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.